Fala galera, aqui quem fala é o Vini. Eu sou o Luiz. E esse é o Cine Chute, um canal que a gente falamos sobre cinema. E futebol. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as maiores zebras do futebol. Equipes que surpreenderam e que eram consideradas underdogs e acabaram ganhando de grandes outras equipes em campeonatos importantes pelo mundo afora. O primeiro time que a gente vai citar, na verdade é uma seleção, é a Grécia de 2004, que conquistou a Eurocopa em cima de Portugal. Lembrando que essa Grécia era um time muito defensivo, então ele é bem a característica que a gente mais vê nesses times zebras, né? Que é um time que vai ficar muito fechado lá atrás, vai lutar por uma bola. Foi exatamente o que a Grécia fez nessa Eurocopa. Ganhava os jogos de 1-0, se fechava, empatava quando podia e assim conseguiu ganhar do Portugal, que tinha ali Cristiano Ronaldo. Algo que pesou muito na carreira dele nos anos seguintes até ele conseguir ser campeão de novo por Portugal na Eurocopa de 2016. Mas esse time da Grécia ficou muito conhecido por conta disso, e lembrando que tinha muitos craques nessa Eurocopa, né? A gente tinha outros possíveis zebras, né? A gente vê a República cheia de tchecas, que Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. era o Rosic com um dos Lembrando que a gente tinha a República Tcheca, do Rosic também, que era um craque que surgiu ali, jogou muitos anos no Arsenal super bem. Então essa Grécia não ganhou só de Portugal, ela conseguiu também ganhar de outras equipes fortes, então foi um time que entrou aí no imaginário do futebol na década dos anos 2000. Lembrando que, por essa característica de ser uma equipe muito defensiva, a seleção da Grécia sofreu muitas críticas ali da mídia de ser um time retranqueiro e que jogava com certa deslealdade contra os seus times, né? Ele é mau. E a gente? É mau também. Mas o que eles acham que é retranca, pra mim, seria sucesso. Porque com uma seleção que não tem tanta visibilidade, não tem muito investimento, não tem uma base forte de jogadores, como é o caso da seleção da Grécia, você tem que ali usar os meios que você consegue. E eles foram ali super competentes da maneira que eles quiseram jogar. Então, eles foram ali realmente um time de uma defesa muito forte, mas para ganhar você precisa fazer gol. E quando eles precisaram de gols, eles estavam ali e eles foram competentes nesse quesito também. Exatamente, era o famoso antijogo, mas que também não tem muito o que fazer, né? Se a gente pega um time que é muito mais fraco, sempre que ele tenta sair jogando, fazer um futebol bonito contra um time muito forte tecnicamente, deixa muito espaço e isso acaba ocasionando em derrota, né? A gente teve o Fluminense do Diniz, que tentou jogar assim contra o Manchester City e com 40 segundos de jogo já estava perdendo a partida. Então a Grécia foi muito inteligente em usar a sua melhor característica, que era a força física. Então ele se sobressaiu fisicamente e conseguiu ganhar os jogos. Exatamente. E também foi um time muito raçudo, né? Ele caiu, além de fazer a final com Portugal, ele caiu também no grupo de Portugal, ali na fase de grupos, e conseguiu passar ali para a fase eliminatória em segundo colocado e com critério de desempate ainda. Então, eles ali levaram um pouquinho de sorte e conseguiram ali fazer nos trancos e barrancos ali uma Eurocopa muito sólida e vencer Portugal na final. Exatamente, os Cavaleiros de Atenas vão ficar sempre eternos aí na lembrança do grande fã de futebol. Nosso próximo clube é o Leicester City, um time da Inglaterra que surpreendeu muito no ano de 2015 ganhando a Premier League. Sim, o Leicester City ele é um time que teve bastante campanhas ali na Championship, né? Nunca foi um time de grande destaque no futebol inglês. Porém, com uma ótima campanha ali na Championship, eles subiram para a Premier League, tiveram um ano ali muito difícil, quase foram rebaixados, mas no final do campeonato ali, faltando ali cerca de 9 jogos, eles conseguiram 7 vitórias consecutivas e conseguiram se livrar do rebaixamento. Exato, eles aproveitaram esse embalo todo, né, e deram uma oxigenada no elenco, manteram alguns jogadores importantes, mas também trocaram a comissão técnica e foi aí que chegou o Claudio Ranieri, um técnico italiano muito experiente, e ali naquele momento era tipo, vamos fazer uma campanha um pouco melhor, vamos tentar não lutar contra o rebaixamento, manter no meio de tabela, porque é isso que o Leicester tinha que fazer mesmo, eles não eram obrigados a fazer nada além disso, mas aquele time tinha algo a mais, que era um instinto de guerreiros ali mesmo. O Leicester, a cidade abraçou muito o time, é uma cidade que não é muito grande, então você ter um time na Premier League
Na Inglaterra a torcida abraça mesmo, então o estádio ficava sempre muito amarrotado, lotado, e aí eles tinham alguns jogadores que começaram a despontar. Por exemplo, o volante francês Kanté, que foi comprado por 250 mil euros do time que ele jogava na França e se tornou um dos maiores meio-campistas do século ali, jogando depois pelo Chelsea. O time fez uma campanha espetacular na Premier, né? Fez ali 81 pontos, com apenas 3 derrotas durante todo o campeonato. Né? Tinha um jogador de muito destaque, que era o Vardy. E também o goleiro Schmeichel, né? O Schmeichel filho, o filho da grande lenda da Dinamarca, Peter Schmeichel. Isso, e o time tinha alguns jogadores que também não eram tão bons tecnicamente, mas naquele ano eles jogaram futebol da vida. Como era a dupla de zaga, o alemão Ruth e o jamaicano Morgan, que eles eram jogadores, assim, tecnicamente muito fracos, eles não tinham saída de bola, mas eles eram muito fortes fisicamente, eram altos, então eles ajudavam com alguns gols de cabeça. E o Leicester fazia muito bem uma jogada que era de colocar o Vardy e o Mahrez na velocidade. O Mahrez, que era um jogador muito habilidoso, provavelmente era o melhor jogador tecnicamente daquele time, se provou isso depois indo para o Manchester City. Então, o time nunca desistia de vencer, era um time que conseguia marcar gols no final quando precisava e que não jogava tão assim na defesa, né? Ele tinha muito menos posse de bola, mas era um time muito agudo. Então, em poucos toques, deixava o Vardy na cara do gol. E o Vardy era a chance da vida dele, né? A gente tem que lembrar que o Vardy começou muito tarde no futebol, jogou em divisões 7ª, 8ª divisão da Inglaterra, que são praticamente amadoras. Enquanto, inclusive, trabalhava num supermercado, ele ia depois e jogava, né? Nessas divisões inferiores. Então, pensa que um cara que ama o clube, que dava vida em cada jogo. O Vardy é um ídolo eterno. E após a vitória ali da Premier League, né, assim como acontece com clubes muito pequenos, que não tem tanto investimento, eles têm que vender alguns jogadores até mesmo para manter o ritmo, né? Os jogadores que se destacam, como foi o caso ali do Kanté, do Mahrez, eles receberam ofertas ali de times maiores e acabaram sendo vendidos, e o Leicester ele não conseguiu ali repetir o feito na Champions, né? Não fez uma boa Champions, mas eu acho que só de ter o título ali da Premier League já foi uma grande alegria para a torcida. Eu acho que foi uma das premiares mais legais de se assistir, né? Que não foi um time do eixo que ganhou, um Arsenal, um Manchester United, um Liverpool da vida. Então foi muito interessante assistir esse tipo de campeonato com esse tipo de time ganhando, e é isso. A próxima seleção que a gente vai falar, pessoal, é a seleção da Dinamarca de 1992, que venceu a Eurocopa do ano, né, em cima da Alemanha, que era forte candidata ao título, e também caiu no grupo da anfitriã, que era a Suécia. Exato, aquela Dinamarca foi conhecida como Dinamáquina, para vocês verem como aquele time era muito forte, né? Era um time que era com jogadores ali muito interessantes, que eram os irmãos Laudrup e também o Schmeichel pai no gol, que passava muita segurança. Então a Dinamarca ficou conhecida como um futebol muito dinâmico e ofensivo. E para os anos 90, isso é bem diferente. A gente tem que lembrar que nos anos 90 o futebol era muito diferente do que é hoje em dia. Era muito menos dinâmico, os times jogavam muitas vezes por 1-0, 2-1. A gente viu muito isso depois na Copa de 94, né? Foi assim que aquela Copa funcionou. Mas a Dinamarca em 92 veio com esse futebol super envolvente e encantou muita gente pelo mundo. Lembrando que na final a Dinamarca venceu por 2-0 um grande time da Alemanha aí, que contava com o Matthaus, Rudi Völler, também tinha o Sommer. Sim, não é aquela de 500 dias com ela, é o Matthias Sommer, que era um jogador do Stuttgart que veio se destacar e depois jogou no Borussia Dortmund também. E a Dinamarca, né, um time que ficou muito marcado no imaginário dos torcedores, tanto que anos depois, né, a gente teve a Eurocopa de 2021, que era para ser em 2020, mas por conta do coronavírus foi para 2021. E a magia daquele time de 92 parece que ficou no ar novamente, né? Então a gente tinha o Schmeichel filho, a gente tinha grande jogador como o Eriksen, que acabou tendo uma parada cardíaca, mas isso poderia ter abalado muito o time, mas parece que eles jogaram depois pelo Eriksen, chegaram a uma semifinal de Eurocopa. Não é um título, mas
Só de ter perdido o seu grande craque, ele quase ter morrido em campo, você chegar na semifinal já foi uma grande vitória. A Dinamarca sempre vai ser lembrada. E para finalizar o vídeo, vamos falar aí de mais um time desse ano, que parece que foi um ano de um show de zebras, né? Que foi o ano de 2004, que foi com o Once Caldas campeão da Libertadores em cima do Boca Juniors. Isso, você pode não lembrar, eu também não lembrava, mas o Luiz pescou muito bem. Esse time em 2004 surpreendeu, ganhando de grandes times brasileiros como o São Paulo. Não é o São Paulo campeão da Libertadores de 2005 e Mundial, mas já era um São Paulo que estava ficando muito forte na época. Sim, além disso, o Once Caldas também eliminou o Santos, né, conseguiu ali fazer uma fase de grupos sensacional, ficando em primeiro lugar, e na final bateu o poderoso Boca Juniors, mas de uma forma não muito legal, né? Foi uma final muito fraca, é considerada uma das finais mais fracas da história da Libertadores. Eles empataram ali no tempo regulamentar, e na decisão de pênaltis parecia que um time queria entregar para o outro, né? Ninguém acertava, o Boca Juniors fez um total de 0 gols nas cobranças de pênalti, e o Once Caldas também não foi muito bem, fez apenas 2 gols, e no fim terminou 2-0, mas numa cobrança de pênaltis, que é algo ali bem inusitado, uma final bem inusitada. Exato, o placar de 2-0 é muito comum em jogos, em finais, mas não nos pênaltis, né? É muito difícil a gente ver tanta incapacidade dos batedores e tanto azar também, né? Você errar todos os pênaltis e o outro time converter só 2 e ainda assim ser campeão. Mas os imortais do Once Caldas, assim como eles ficaram conhecidos, fizeram a festa da torcida, lotaram as ruas da Colômbia e assim foi um time que muito diferente, né? A gente dificilmente vê times fora do Brasil, da Argentina, sendo campeões da Libertadores, mas o Once Caldas veio e provou que eles conseguiam, e assim foi feito, né? E como o Luiz falou, 2004 foi um ano realmente de muitas zebras, né? A gente teve uma final de Champions League entre Porto e Mônaco, que é uma final que hoje em dia é impensável de esses times fazerem uma final um contra o outro, né? Um ou outro chegar, ok, é uma zebra e pode acontecer, mas os dois numa final, com o Mônaco eliminando o Real Madrid no caminho, então o ano de 2004 os astros estavam alinhados de uma forma diferente para o futebol. Sim, ainda a gente teve também no próprio futebol brasileiro ali com o Santo André ganhando do Flamengo na final da Copa do Brasil, né? O time do Santo André que depois basicamente sumiu do mapa, a gente não tem mais visão sobre esse time, mas que ganhou esse título nesse ano que foi tão inesperado aí de títulos bem difíceis de serem conquistados, e eu acho que a gente não vai ver um ano tão diferente como esse, né? Exatamente. Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixem nos comentários, comentem qual foi a maior zebra do futebol que vocês acompanharam, e nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like, se curtiu e se inscreve aí no canal. Valeu!